Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Vivo Que Você É, praticante certificada de EFT desde 2010. Uso os meus objetivos desde então e ajudo pessoas aqui no Brasil e no mundo a terem seus objetivos atingidos com maior facilidade e leveza. Então, a live de hoje é sobre fobias, né? Fobias conhecidas. Tem três categorias de fobias, mas eu vou falar sobre fobias conhecidas, como a gente pode resolver com a FT. E, inclusive, a primeira aplicação para a FT foi através das fobias. E a partir daí, estresse pós-traumático, na verdade. E a partir daí as pessoas começaram a usar para todas as coisas que vocês possam imaginar. Eu uso hoje para tudo, né? E o meu primeiro resultado foi uma dor no ombro, mas para as questões de fobias foi o primeiro objetivo do uso do FT, eventos traumáticos, né? Porque a fobia conhecida, ela vem de um evento traumático anterior, que pode ser na infância, que pode ser na adolescência, pode ser na idade adulta, não importa o momento, mas o que existe é que a pessoa fica com um medo extremo, um medo fora de controle, né? E isso faz com que as pessoas não consigam passar por situações semelhantes, nem pensar, nem idealizar situações semelhantes, né? Nem imaginá-las, não querem nem tocar no assunto das suas fobias, né? Porque outro dia uma aluna veio conversar comigo, uma estudante, ela disse assim, Nara, eu tava olhando teus vídeos e eu não vi um assunto muito importante para mim. Eu falei assim, qual é? Fobias, professora. E eu disse, é fobia de algo específico? E ela, sim, agulhas. Lembrei da minha, né, que foi relacionada a dentista, né, que dentista sempre tem, em algum momento, alguma agulha, né. E o interessante de tudo é que você pode transformar isso tudo com o EFT. EFT traz esses resultados que são muito bons, que são duradouros, porque você vai na origem do problema, então não existe mais um motivo para tu ter aquela fobia. Então, hoje eu não vou conseguir falar sobre fobias sociais, mas eu posso falar num outro encontro, uma outra live. Mas a live de hoje eu quero falar de medos específicos. Tá? Nossa, a lista de fobias é gigante. As pessoas com fobia são 10% da população mundial. É muita gente. Tá? Tem fobias. Tá? E a pergunta que eu sempre falo para quem tem a claustrofobia é medo de ficar trancado em lugares, né? Então, a Ana Paula está comentando aqui. E quando a pessoa tem medo, né, tem aquele medo exagerado, tem aquele medo que leva a pessoa se desconfigurar no seu comportamento, né, que leva a pessoa muitas vezes até ter tremedeiras, ela tem taquicardia, o coração bate a 1000 por hora, a pessoa se sente totalmente desconfortável, ela tem a sensação desagradável que as coisas estão saindo de controle, né, mas isso significa que já saiu de controle antes. Os medos de coisas conhecidas, tem algum momento que as coisas saíram de controle antes. No caso da minha aluna, quando ela era pequena, ela teve uma anemia. E a mãe dela ficou muito preocupada, porque ela ficou muito mal, né? E aí começou a levar a menina todos os meses para fazer exame de sangue, para saber se o nível de ferro estava bom no sangue, se estava ruim, se estava perto de estar perigoso. E a menina, por ser pequena, toda vez que tinha que encontrar a veia era uma dificuldade, a menina passava muita dor, ela passava muito sofrimento e também a sensação de impotência. Então, quando a pessoa vem e chega e comenta esse tipo de coisa, é óbvio que ela precisa da técnica da cena de cinema aliada à técnica da carta-desabafo, né? O perfeito é que ela, além da autoaplicação, busque um especialista em EFT, porque ele vai ter testes específicos para perceber a condição corporal, qual é ainda o resíduo traumático que está registrado no corpo. Tá? Então, se a pessoa tem fobias e ela acha que vai resolver com a autoaplicação, somente com a autoaplicação, ela está muito enganada. Porque as fobias, elas precisam de análises de especialistas. A pessoa pode até tentar tirar de si a questão, mas vai precisar de um teste ou de uma multiplicidade de testes dentro da EFT
para que a pessoa possa perceber se aquela questão ainda tá ali, se a pessoa ainda tá com a fobia no corpo, né? Se existe ainda a fobia no corpo. Um desses indícios é a imagem do evento. Tem pessoas que não formam imagem do evento porque ela tá tão traumatizada, o trauma é tão grande com a questão que ela não se permite ter imagens, porque isso é reviver a dor, é relembrar um momento ruim, né? E claro, essa cliente, essa aluna, na verdade, essa estudante, ela com essa questão, né, me fez trazer esse assunto aqui para vocês, que é um assunto que eu acho tão importante. Imagina, 10% da população mundial, é uma pessoa em cada 10, né? Cada 10 pessoas, uma tem fobia, algum tipo, pelo menos, né? Eu já tive medo de altura, já tive medo de armas, a questão do dentista, medo de dentista, e a gente fala delicadamente medo, né? Mas é uma coisa assim que só em pensar na época, eu chegava numa sacada assim, meu coração quase saía pela boca, né? A questão de armas, né? Eu não tinha contato direto com armas, mas meus pais, eles tinham uma arma escondida em casa quando a gente era adolescente, entre infância e adolescência, como item de segurança, né? E eu tinha assim um desespero, uma coisa, né, que me deixava muito assustada. E tempo depois a minha mãe acabou ferindo a mão num treinamento com a arma, e feriu gravemente a mão, porque acabou o cão, né, uma parte da arma atingiu a minha mão, a mão da minha mãe, na verdade, e deu um corte muito profundo. Mas fora as minhas fobias, então eu tô dentro dessas estatísticas, né? Mas estatísticas sanadas, né? Então agora eu sou fora das estatísticas. Não é só porque eu sou ovelha mística da família. É porque eu curei essas fobias, né? E é uma coisa assim incontrolável, é muito difícil. As pessoas dizem, você precisa enfrentar seus medos. E aí a pergunta é como? E eu digo fazendo FT hoje, né? Hoje eu digo fazendo FT, porque antigamente era você precisava, né, usar de algum subterfúgio para superar isso. Então, a fobia de agulha dessa minha aluna me lembrou muito a minha própria fobia relacionada à ida ao dentista, né? A sensação de impotência durante o processo traumático que gerou o desespero também gerado no evento trauma, né? Então, assim, não adianta a pessoa ignorar o trauma. A resposta automática das pessoas quanto à origem dos eventos traumáticos que levaram a pessoa a se sentir impotente e a partir dali a pessoa desenvolve uma fobia de algo conhecido, né? É um instinto de sobrevivência, mas é um instinto, é uma maneira de tentar sobreviver, e já está dizendo sobreviver, né? É só gerenciando o estrago, não é realmente vivendo, realmente se permitindo, realmente indo avante, realmente vencendo aquela inércia. Então, quando a pessoa chega e diz para mim, olha, eu tenho um desespero com algo, vamos ao evento original. Se tiver uma cena, ótimo. Se não tiver uma cena, né, a gente vai trabalhar da onde a pessoa está, como ela se sente com a questão, né, o que é mais forte para ela, né? Tem os medos de dirigir, tem o medo de avião. Eu tenho um colega que tem medo de avião, eu disse para ele já várias vezes, tu tem que vir para um atendimento comigo, eu vou te ajudar a tu vencer isso, a superar isso. E ele não vem, né? Mas aí é a escolha dele. A escolha é de cada um, mas eu posso ajudar, né? E isso faz eu me sentir assim muito bem, porque eu posso, né, ser a pessoa que resolve o problema que a pessoa tem,
que tira a pessoa do sério, que faz a pessoa se sentir desempoderada, sem condições de se exercitar no que ela mais quer. Tá? Então, a importância, né, de trabalhar as questões originais e trabalhar, né, o assunto com a FT é botar luz na questão, ver os outros aspectos. Um dos aspectos que eu falei para ela foi esse assim, olha, no fundo a tua mãe estava querendo te proteger, não estava? A mãe estava querendo me proteger, mas eu sofri muito. O bacana é tirar esses registros do corpo de sofrimento, que a agulha traz sofrimento. A agulha ali, no caso, estava buscando um diagnóstico. Tá? Ninguém quer ser invadido sem necessidade. Então, a sensação de impotência precisa ser trabalhada. Existe um limiar entre medo e fobia muito tênue. Tá? Medo todo mundo tem e sempre vai ter. Agora, fobia é aquele desespero, dura muito tempo, é um medo incomum, certo? Provoca distúrbios hormonais, altera o batimento cardíaco, sudorese, quer dizer, a pessoa começa a suar numa hora que nem tá calor, né? E o sistema digestivo pode dar diarreia, pode dar vontade de urinar, pode levar a desânimo, porque aquilo acontece fora de controle. Como a situação foi fora de controle, o medo também acaba sendo fora de controle, né? A situação que deu origem a tudo, ou o conjunto de eventos, que essa minha aluna passou por um conjunto de eventos. Então, boa parte da infância a mãe passou, levando todos os meses a menina para amostragem de sangue, para coleta de sangue, tá? Eu fico imaginando o bracinho, pobrezinho do bichinho, o bracinho, né? Aquele bracinho fofinho e a agulhinha ali, né? Então, a questão da própria pessoa, né? Não pode olhar uma agulha, não pode. Imagina, ela não pode tomar uma anestesia, daí ela não pode, porque a anestesia alivia a dor num tratamento odontológico, ela não pode levar uma vacina, vamos dizer que ela precise viajar ao exterior, hoje é obrigatório a vacina da febre amarela, então ela não pode tomar a vacina da febre amarela, ela não pode viajar para fora do país. Eu não estou dizendo que a pessoa vai viver só disso, mas é uma restrição às experiências dentro do potencial que a pessoa pode ter. Então, essa questão aí precisa ser gerida, ela precisa ser revista, né? Para que a pessoa não tenha isso como fator que impede ela de ter experiência dentro da sua programação existencial, né? Impede o propósito de vida em algum nível. Imagina se eu tivesse ainda medo de agulhas, porque eu me lembro com 10 anos de idade, uma agulha quase quebrou na minha nádega. Eu tava com uma inflamação no ouvido, né? E tive que tomar, eu não me lembro se eram 5 ou 10 benzetacil numa semana, 5 dias de benzetacil. Então, quando eu ia para aquela farmácia, eu já sabia que eu ia levar o cravaço. E aí, quando eu cheguei lá, eu enrijeci o músculo da nádega. E claro, né, criança tem um músculo forte. E o enfermeiro, escutei o enfermeiro dizendo assim, pá, quase quebrou a agulha. Então, assim, a questão de identificar o evento, né, ou o conjunto de eventos que levaram a pessoa a ter esse desenvolvimento da fobia de coisas conhecidas, né? De coisas desconhecidas são outros procedimentos. O que eu vou passar aqui são as coisas conhecidas. A fobia, porque eu tô passando agora só dados estatísticos, tá? Então, 10% da população mundial tem algum tipo de fobia. A fobia maior de todas, a com maior frequência, é o medo de falar em público. Fobia de falar em público. Tá? E tem relação direta a eventos e que a pessoa anteriormente sentiu que foi escrachada, que ela passou por bullying, foi escrachada, foi posta para baixo, foi inferiorizada, muitas vezes na frente de outros, né? Quando estava num momento de vulnerabilidade.
e, e a partir dali a pessoa nunca mais quer passar por aquilo ali. Então ela começa, né, ter um desespero, né, por não ser julgada novamente. Então a fobia social, né, que é uma fobia que tem uma grande percentagem, né, e as fobias elas estão dentro dos quadros conhecidos como quadros de ansiedade. A ansiedade, ela ocupa hoje 24% da população dos brasileiros. E eu tô falando isso, tá? Levando em consideração as pessoas que já assumiram isso para algum especialista. São dados registrados, não são dados totais, são dados registrados, mostrando que as pessoas, existem muito mais pessoas com distúrbios de ansiedade no nosso país. Imagina, se falou de um percentual, se é 10% da população mundial, as fobias, o quadro de fobias, 10% da população mundial, são 700 milhões e 700 milhões, 740 milhões de pessoas. É muita gente. É toda a cidade que eu moro mais de 2 vezes. É a cidade que eu moro e mais todas as cidades vizinhas e ainda falta gente. Desculpe, não é a cidade que eu moro, é o país que eu moro multiplicado quase 4 vezes a população. É uma quantidade tremenda de gente. É a população do Brasil, a população dos Estados Unidos. É muita gente. Então, assim, é assustador o número de pessoas que passa por essas questões. Então, a importância da gente ter resultados diferentes. Como eu estava dizendo antes, técnica da Katsabafa é uma beleza, técnica do palquinho maravilhoso. Tem tudo lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Mas vai precisar de um especialista. A pessoa vai fazer de tudo para esconder a questão. Ela vai dizer, não, já tô bem, não, já tô legal. E aí precisa de uma provocação sistemática, de uma detecção de especialista. Porque a gente às vezes vai esconder os problemas da gente mesmo. E aí acaba que as questões não são resolvidas, ficam só camufladas. Então eu quero fazer EFT com vocês, tá? Para que a gente possa ter resultados dentro dessa área. Os traumas originais das fobias. Eu vou pedir assim que vocês respirem fundo e antes da gente começar, eu vou dar um oi pro pessoal que chegou aí e depois nós vamos fazer a sequência de FT. Heloísa, Ricodiana, Paula, Jurema, Gilci, Ana Paula, Maria Cristina, Iva, Nádia, Iriana, Xixi, Cláudia, Patrícia, Cidélia, Cleo, Olivia, Clau, Mônica, a Joséia, Maria de Fátima, coisa boa pessoal por aí, a Xixi, Sandra, tem um monte de gente que tá por aí, coisa boa, sejam todos bem-vindos. E agora nós vamos fazer sequência de FT pra gente gerenciar essa questão em nós, tá ok? Então, respira fundo. Depois que vocês já escolheram alguma coisa que já saiu do controle na vida de vocês, que foi muito agressivo, que foi muito assustador, tá? Até hoje vocês olham para trás e veem que é assustador. Quero que vocês respirem fundo, nós vamos fazer a sequência de FT. Mesmo que eu tenha esse medo extremo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que esse medo me deixe fora de mim, eu escolho me aceitar com esse temor. Mesmo que esse medo me assole,
seja como fantasma na minha vida, eu escolho me aceitar profundo e completamente. Esse medo extremo sobre esse assunto, esse medo intenso sobre o que aconteceu, essa cena e esse pânico, essa condição de extremo pavor, essa condição que me faz sentir impotente, essa condição desesperadora projetada nessa cena de cinema, essa condição insegura e incontrolável que vejo agora. Mesmo que eu veja esse evento incontrolável, eu escolho me sentir segura aqui. Mesmo que esse medo me tire do sério, eu escolho me perceber aqui segura no agora. É seguro estar aqui? Nada de mal vai me acontecer se eu estiver aqui. Eu percebo a segurança aqui. Tudo está bem nesse mundo em que estou. Um mundo calmo, sob controle, pacífico, protegido, acolhedor. Sinto o amparo aqui e agora. Estou aqui e no agora. Estar aqui me acalma. Estar aqui me traz paz. Estar aqui é o que me faz sentir paz. Me faz sentir calmamente pacífico, amparado. Aceito a presença do meu anjo de guarda aqui também, me dando proteção, me resguardando. Como em tantos outros eventos, já senti essa paz. Percebo a presença desse anjo de guarda aqui e agora. Respira fundo e solta. Então, ficou aí uma sequência bacana para ajudar, né? Mas lembre-se que isso não é a única possibilidade. Agora o bacana é reverificar essa cena de cinema lá projetada e do evento, né, que saiu de controle, que deu toda a fobia conhecida, e a importância de ser trabalhada por um especialista de EFT para que os resultados sejam reais, tá? Porque as fobias têm muitos aspectos e precisam ser trabalhadas. Não só as memórias, as emoções, eventos anteriores, a sensação de evento futuro, os prós e contras de largar as fobias, até isso existe. A pessoa sente uma fobia tremenda, mas ela não consegue largar. Tem alguma vantagem escondida que só o especialista de EFT consegue encontrar. E a importância de ter uma pessoa que faça isso, que seja certificada, que tenha recebido treinamento para tal, que não seja um amador, porque a importância de ter um especialista certificado, porque ele foi treinado, ele tem experiência em si, experiência como fazer isso, ele sabe o caminho das pedras. Então eu quero deixar para vocês uma rica noite, excelente final de semana. Nossa próxima live é segunda-feira, 8h30 da noite. Aproveitem bem esse final de semana para sentir paz, para sentir harmonia, para sentir equilíbrio, para sentir o bem-estar que a vida pode te dar.
Tá? Outros momentos foram seguros. Faça essa lista de eventos seguros. Isso vai adiantar muito, vai ajudar muito você a reprogramar a sua mente para sair da zona do trauma, para entrar na zona de experiência. Rica noite a todos, até a próxima live. Tchau!